Bom, pessoal, agora a parte 2 é a parte das perguntas, tá? Vocês vão ouvindo aí o sonzinho de pessoas que estão entrando, só que a gente vai. Não tem como segurar isso aqui, senão a gente vai demorar muito tempo, então vamos já começar. É, Como é que faz aqui? Bota pra baixar e o Rafael fala, é isso? Eu nunca fiz isso aqui. É só, é só ele tá liberado para falar aí, pra perguntar o que ele Rafael quiser. Dionísio, pode falar. Opa, fala aí, galera, boa noite. Bom, é Boa bem noite. legal a explicação da nova versão. Aí você comentou sobre o backtest que foi feito do conservador, né? E eu queria perguntar sobre o moderado, né? O moderado nessa nova versão e backtest que vocês fizeram deu uma média de, é, desculpa, mensal de rendimento de quanto e o drawdown máximo foi quanto, por favor? Tá, deixa eu abrir aqui. Eu tô rodando aqui, tô esperando essa outra máquina minha. O conservador, eu falei, né, que o drawdown máximo ficou na média de 20%, mas a gente sabe que isso pode ser um pouco maior, né? O moderado ficou na faixa dos 30%, tá? Nos backtests. E aí, agora, com essas novas funções de hedging que foram implementadas, a gente vai conseguir manter isso mais próximo disso. Mas lembrando, pessoal, o mercado ele é soberano, tá? Ô, Isso, gostei só. a gente nunca garantiu assim, ó, é um número exato, porque não tem como a gente afirmar que é algo exato. É por isso que a gente implementou essa ferramenta de stop global, porque a gente sabe que o mercado ele é soberano. Em algum momento, de repente, se ele decidir fazer um movimento de 20 mil pontos sem corrigir nada, e aí? Né? Então, a gente sabe que isso é um negócio, uma coisa muito difícil de acontecer. Sem nenhuma correção, isso é muito difícil de acontecer. Mas Então, é difícil, mas não é impossível, não né? é A questão impossível. é Né? essa. Se a gente tiver um grande crash aí, Cisne negro, essas né? coisas o Então, pessoal assim, fala, né? a gente entra no mercado de Forex, ele por si só, quando se fala. Se você procurar qualquer analista de investimento, qualquer gestor de fundo de investimento e tudo mais, e você falar sobre Forex, ele vai falar o seguinte: ó, isso aí está numa categoria de mercado extremamente agressivo. Mesmo se você falar assim, não, mas eu trabalho conservador no Forex. O Forex, por si só, já engloba o fato de que ele é agressivo, tá? Por ser um mercado altamente especulativo, então o nível de especulação muito alto. Então, o que acontece? As chances de acontecer alguma coisa extremamente fora do padrão, elas são mínimas, mas são possíveis, entendeu? Então, os backtests, acho que é porque eu rolo um backtest, que eu não estou conseguindo abrir um. No moderado, por que a gente coloca uma média de 30? Porque no moderado a gente teve ali setups com 15% de drawdown, a gente teve setups de 25%, a gente teve setups de 28%, a gente teve setups de 32%. Então, a gente coloca aí pelo menos mais próximo desse maior, que é o maior. Só que a gente sabe que a gente está trabalhando com um portfólio de pares, e esses números, infelizmente, a gente não tem como rodar um backtest, por exemplo. Se a gente tiver essa possibilidade de rodar um back, até tem possibilidade, tá? De rodar um backtest com todos os setups ao mesmo tempo, fazendo o que ele faz em cada setup, mas um único backtest, a gente conseguiria chegar numa coisa mais próxima. Só que daí, se a gente for fazer isso aí, cara, a gente tem que montar de código aí, seria mais ou menos umas 30 mil linhas, entendeu? Então a gente tenta ser mais rápido. Você imagina se a gente fosse ter que esperar escrever um código de 30 mil linhas. Estaria todo mundo aí esperando uma coisa, né? Para ter um número mais exato. Então a gente faz o nosso teste de Monte Carlo, teste robustez de Monte Carlo. A gente vê ali o máximo de drawdown que teve nas oscilações, no embaralhamento dos dados. A gente vê ali o que foi de máximo e a gente consegue ponderar essa média aí dos 30%, que não é fixa, não é exata,
mas é uma média. Se passar dos 30%, se de repente passar muito dos 30%, é porque tem alguma coisa errada e a gente faz exatamente o que a gente tem feito, Ó, como Guti, aconteceu. só uma observação que tem, pode ser que tem gente que não viu o vídeo do backtest lá do Scalper VIP. Quando ele está dizendo que faz a junção é porque o Guti ele pega o relatório de cada par. Tipo, cada set desse ele faz o back e faz um relatório. Aí ele tem um sistema que ele carrega todos esses relatórios e ele faz um teste ao mesmo tempo em todos. Então ele tá, é como se rodasse um backtest de todos os pares, mas é um sistema que não é um MetaTrader, entendeu? Então ele pega o relatório de um, o relatório de outro, de outro, junta tudo, anexa tudo num só. Aí ano de 2022 ele junta todos num só e o sistema dá as informações, entendeu? Isso. Não é o no MetaTrader que tem isso, é outro É sistema. outra ferramenta. Então, aqui, ó, esse backtest aqui, por exemplo, é um backtest euro-dólar, setup retorno à média moderado, tá? Então, ele teve aí ao longo de 2003 a 2023, tá? Ele teve aí um drawdown máximo de 16%. Esse aqui é o melhor setup que a gente tem hoje no Scalper VIP, tá? Então, só que aqui a gente vai ter outros setups que vai apresentar um número maior. Então, a gente joga lá no Quant Analyzer. No Quant Analyzer, o grande problema do Quant Analyzer é que ele não consegue fazer a leitura do que foi flutuante, ele consegue fazer a leitura do que foi fechado. Aí a gente ignora lá a gente tem que ignorar o nosso stop loss lá, o nosso drawdown lá. Aí o que a gente tem que fazer? Usar outra ferramenta do Quant Analyzer que se chama teste de Monte Carlo. E o teste de Monte Carlo ele vai conseguir melhorar um pouco, simular um pouco melhor essa questão do drawdown. Nessa melhora de análise desse drawdown, a gente consegue mensurar que é mais ou menos essa faixa aí, 30%, 32% de drawdown. A média de lucro do moderado é entre 6% e 7%. Tá? Então, é uma média muito boa. Lógico, é uma coisa que eu sempre falo, galera, é uma média, mas no momento atual, pode ser que a gente faça menos. Isso é uma média de 20 anos, ou seja, até a gente chegar nessa média dos 20 anos, a gente tem que percorrer aí uma quantidade significativa de dados. A gente tá falando aqui de estatística, né? Então, não dá para você mensurar a performance do robô em um mês, não dá para você mensurar em 6 meses. Ah, está muito longe da média. Lógico, está muito longe da média porque a sua quantidade de dados está muito longe da quantidade de dados daquela amostragem. Então, isso é matemática simples, né? Então é isso. Eu não sei se a gente conseguiu sanar essa dúvida aí, mas é isso. Respondeu sim, obrigado. Vou passar agora o André Salles, que levantou a mão também. Pô, tinha mais gente, aí, tinha mais gente aí. Talvez você respondeu, né? Não sei. Deve que foi. O pessoal tá tímido aí com vergonha. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite. Bom, então, a minha dúvida não é nem com relação ao backtest que eu já acompanhei. Enfim, poxa, já mais de 2 anos que eu estou no grupo, porém, eu sempre embarcado, então fica difícil. Agora, com essa novidade aí que eu estou acompanhando, eu já achei mais fácil poder acompanhar o Scalper VIP. Qual era a minha dúvida? Eu só queria saber assim, o seguinte: eu nem ligo muito para ganho, não. Eu te falo que 2% para mim ao mês já está absurdo. Média de 5, 7, 8, eu nem ligo para isso. Com esse drawdown, então, já usei vários robôs, já opero na mão há mais de 5 anos. Já até comecei a ver sua programação, mas tem que ter um tempo absurdo para estudar, então não tive como. Eu conseguiria hoje. O que me interessou mais foi essa trava global. Eu já consigo colocar um scalper VIP no VPS e não mexer nele tanto como o antigo. Vou te falar assim, minha dúvida, porque eu não tenho acesso direto, eu vou ter acesso a ele, vamos supor, 2 vezes por mês, que eu trabalho em navio, então assim, eu embarco e lá é tudo travado, eu não consigo entrar de forma alguma.
A internet de lá é toda restrita, então o que me restringe é isso daí, esse acesso. Eu conseguiria hoje ter essa nova versão sem ter que mexer tanto ao mês? Olha, essa questão aí é um pouco complicada, o André, né? Isso. Porque é o seguinte, se, se o seu VPS fica conectado o tempo todo, 24 horas por dia, sem parar, o robô vai fazer normal, você não precisa mexer. O grande problema, cara, é que VPS, a gente está dependendo aí do VPS, né? E o VPS, ele pode reiniciar, ele pode travar, ele pode, sei lá, pode perder a conexão, pode... Então, assim, entende que você tá sujeito a essas eventualidades, que não são do robô, são do sistema, é o que tem para instalar, entendeu? Então, assim, com relação ao robô, você consegue hoje usar ele sem interferir em nada. Mas o VPS, será que seu VPS consegue ficar um ano sem cair, sem acontecer alguma coisa? Então, assim, depende muito da empresa de VPS, depende muito da qualidade do VPS que você está usando, depende muito de quantos gigas você tem de memória no seu VPS. Então, assim, eu particularmente, André, eu não deixaria o meu robô, assim, tanto tempo na mão, jogado num VPS, sabendo que esse VPS ele pode ter uma falha. Então, constantemente, o que eu sempre recomendo é sempre dar uma olhadinha, você não precisa mexer. Mas, por exemplo, aconteceu esses dias comigo. Eu tenho um VPS aqui que tem mais ou menos seis MetaTrader rodando, Scalper VIP, tá? E aí eu fui fazer minha vistoria de rotina, né, corriqueira, entrei e estava tudo fechado, com o mercado funcionando, com ordens abertas e tudo mais. O robô, eu abri novamente os MetaTraders, o robô ele retoma normal, por aí ele consegue seguir o caminho dele. Mas imagina se você fica 30 dias com ordens penduradas, com o MetaTrader fechado. O robô com o MetaTrader fechado, ele não consegue trabalhar. Então, tem essa... Não, sim, sim, entendi. Não, mas aí para VPS é até mais fácil. O problema era mexer nele, instalar, desinstalar, porque eu não vou ter quem faça, Não, até tenho. Se a sua Mas VPS é boa, cara, e você tem um histórico muito bom de não ter problemas, dela se manter constante, acredito que você vai ter muito pouco problema. Você não vai ter problema quase, você vai ter problema quase zero, entendeu? É mais por essa questão mesmo. não entendi. A dúvida era só essa. Com relação a mexer no VPS é até mais fácil, que minha esposa faz daqui. Não mexendo Beleza. no robô, para mim, tá excelente. Se Show de bola. você tem alguém para vistoriar para você, perfeito, acabou o problema. Você não vai ter problema. Show. Não, show de bola. Era só essa dúvida aí. Obrigado aí. Fechou. Acontece, uma vez tava aí no jantar, e aí eu botei num programa aqui, a gente tem na Bahia, chamado BATV, era o jornal da Globo, daqui local, da Globo. De repente fez assim, ó, puf, ficou tudo preto. Saiu do ar por 30 minutos imagine, e olha que a gente tá falando de uma televisão que é a terceira maior do planeta. Ficou meia hora fora do ar, velho, na tela preta. Se os caras que é a terceira maior televisão do planeta Terra já aconteceu uma coisa dessa, quiçá uma VPS. Então, assim, é uma pergunta muito complexa mesmo, porque. Sim, sim, é complicado. Até o Dionísio aqui. VPN não funciona no navio, não, Dionísio. Lá o firewall do navio barra tudo. Nem VPN funciona. A gente é restrito, a gente só consegue abrir rede ligada à empresa, só abre computador da empresa. Para você ter uma ideia, assim, dependendo do navio que a gente vai, a gente não consegue nem fazer chamada de vídeo pelo Você não WhatsApp, só consegue recebe levar mensagem. uma Starlink pra lá, não? Comprar uma Starlink e botar lá escondidinha? Quem me dera. Quem me dera. Aí seria um luxo. Eu tinha pensado nisso. Aí é onde entra a questão aí que o Wagner falou, né? O COP é mais viável nesse caso. Sim, eu estou até fazendo cópia. Minha dúvida era só com relação a essa. Assim, Não, o copy, eu não tenho a trava que eu vou ter no scalper, né?
Não, mas o COP também, eu não sei se o conservador, aí eu tenho que ver com o Sanduque, se o conservador a gente vai colocar essa trava aí. Pô, aí seria, pô, eu Isso ia aí eu soltar o vou, foguete aqui, vocês iam escutar aí. Aí para mim ia isso ser aí eu ideal. vou conversar com o Sanduque, a gente vai ver se coloca isso aí ou não. Aí a gente avisa no grupo lá. Ok, fechado, valeu aí. Porto É isso aí, Alegre. é isso aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu tenho uma dúvida em relação ao post aí de hoje da atualização, em relação ao trend. Eu vi que foi disponibilizado o arquivo do trend. Eu queria saber se ele funciona na conta ProCent também ou só na Pro. Funciona nas duas. Tá liberado as duas contas, Pro e Ah, Procente. show, show, show. Só isso mesmo. Dúvida bem rápida. É, e antiga, e lá na QIFI, e o trend anterior só funcionava na Pro, né? Então Sim. aí foi para confirmar. Beleza. Valeu, valeu. Opa, E teve alguém mesmo. Quem tinha levantado a mão, levanta de novo aí. é, sobre esse problema aí da VPS cair, existe alguma estatística aí que a gente pode checar na i9 Hurt? Quantas vezes ele caiu nos últimos 6 meses, para a gente ter mais ou menos uma média de que se a gente pode ficar muito preocupado, médio preocupado, se é algo corriqueiro do i9 Hurt, a gente poder ter uma ideia da quantidade de falhas Ó, da esse ano, VPS. Aldemir, esse ano caiu 3 vezes, mas assim, não é que caiu a Inove Host toda. É que vocês estão em blocos. Tipo, eu tô num bloco A, tem gente que tá no bloco B, bloco C. São data centers que ficam no exterior. Então, quando há um problema, às vezes o problema não é em todo o data center, é no bloco. Aí, se não me engano, foram uns 3 vezes que eu recebi um e-mail e dizia assim: é, IPs de número 56 tiveram uma queda, só vai voltar daqui a 1 hora porque houve um problema na fonte de energia do bloco A. Então, o bloco A seria os IPs 56, que começa com 56. Se o seu é 57, não caiu, mas o cara que tinha 56 começando o IP caiu. Então, assim, houve 3 ocorrências até agora que eu vi. Desde janeiro pra cá. Mas não foi todo mundo. Por exemplo, a minha VPS mesmo não caiu até agora. Mas teve gente aqui que caiu. Teve um ou outro aqui que falou: rapaz, eu fui ver lá, tava tudo fechado. Abri a VPS, não tinha nenhum MetaTrader aberto. Mas foi uma pessoa ou outra aqui no grupo, não foi todos não. Então é casos isolados, entendeu? É Cara, isso aí. assim, o que a gente recomenda é uma frequência sei lá, de 2 em 2 dias eu vou entrar para olhar, né? Eu ouvi falar uma vez uma ferramenta que notifica quando o servidor, o VPS cai ou desliga ou reinicia. Depois eu vou procurar isso aí e, se for o caso, a gente vai indicar isso aí se tem algum sistema de push, notificação, porque uma coisa é você descobrir depois, outra coisa é você ser notificado que caiu, né? Se você for notificado, você consegue se virar, achar uma solução na hora ali, né? Se tiver no momento, tiver principalmente em momento que o mercado esteja funcionando, né? Então, assim, a gente vai pensar nisso aí também depois. Eu lembro que eu ouvi falar de uma ferramenta sobre isso aí. Depois eu vou estar procurando para trazer para vocês aí. Legal. A outra pergunta era sobre o Trends. Eu falei até com o Sandu que a diferença principal, os principais pontos
que diferencia o Scalper Beeper e o Trend? Então, na verdade é o seguinte, o Trend, ele é uma versão do Scalper VIP com indicadores nativos do MetaTrader, tá? Ele não trabalha com indicadores externos. O Scalper VIP, sem ser o Trend, o Scalper VIP mesmo, ele trabalha com indicadores matemáticos, ele trabalha com indicadores técnicos que são externos, né, não são nativos do MetaTrader. A única diferença deles são essa. Que o Trend, ele trabalha com indicadores... Por que Trend, né? Porque ele trabalha com indicadores de tendência. Então, ele opera tendência usando indicadores nativos do MetaTrader. É basicamente essa a diferença. São dois setups com indicadores nativos que foram validados que funciona nele, tá? Então, assim, é só isso, não tem nada demais, o gerenciamento é o mesmo, a forma como ele trata o roteamento de ordens, a forma como ele trabalha com as ordens ali, o gerenciamento é a mesma, é só a questão dos gatilhos, das estratégias. E o drawdown dos dois também são a mesma média de drawdown? Dentro da mesma média, tá? Tudo dentro da mesma média. Os valores mínimos? Mesma coisa, valores mínimos, questão do capital mínimo, ele trabalha a mesma coisa, entendeu? É exatamente a mesma coisa, ele só muda ali os triggers, os gatilhos das estratégias que são diferentes. É basicamente isso. Sim? Acho que sim. Só mais outra pergunta. Outra pergunta que eu me lembrei aqui. Sobre o stop loss, que você disse que o stop loss, aí a média era de 20% de stop loss. Não. Ou não, que o drawdown era 20% stop loss e poderia ser acionado quando chegasse a 40% aí. Isso. Deixa eu te dizer, eu estava conversando com o Sanduki e dá uma estratégia até que ele usa de colocar um dinheiro à parte, uns 20%, 25% do seu capital, que é o que eu vou fazer agora. Eu já fiz, na verdade. Eu vou colocar 20% reservado para momentos difíceis de drawdown. Sim. Com 25% dessa conta, eu posso aliviar bastante ou não me preocupar muito com esse drawdown, né, de acima de 20, eu com esse dinheiro disponível, separando 25% do meu saldo para aplicar em momentos difíceis, utilizando mais de 60% de bônus. Boa, entendi. Boa pergunta. Essa ferramenta de stop loss global, ela faz a leitura do saldo em tempo real. Tá? É diferente daquelas métricas que a gente tem, inclusive vocês veem no canto esquerdo superior, tem alguns números que ficam ali, são outros cálculos. Então, suponhamos que você setou ali 40%, né, no stop, mas aí, de repente, você quis depositar. Ou seja, vai ficar mais distante ainda esse stop, entendeu? Então, aporte, sim, ele ajuda muito, tá? Ele ajuda muito nos momentos de crise ali, nos momentos mais difíceis da estratégia, e ajuda muito. Inclusive, ajuda a não ser estopado. Porque quando você deposita, você aumenta o seu saldo. Quando você aumenta o seu saldo, a porcentagem que era de 40%, por exemplo, do saldo anterior, vai passar a ser 40% do saldo atual. Então, de todas as formas, o aporte, ele ajuda. Seja para quem usa sem stop, seja para quem usa com stop. Você tem a possibilidade de deixar uma margem de capital reservada para momentos assim, momentos de drawdown e tudo mais. Você tem, a gente recomenda sim, é bom. Beleza? Então, beleza, era essa a dúvida aí. Se por acaso o meu drawdown tiver em 25% de drawdown e eu colocar 25% separado, depositando na minha conta, esse drawdown automaticamente ele chega perto de zero? Ele vai dar uma boa diminuída. Acho que não chega a zero, porque aí é questão de percentual, né? Mas ele vai dar uma boa diminuída, viu?
Ah, não, beleza. Vai dar uma boa Isso aí eu distribuída. peguei pro Sanduque. É isso aí, obrigado. Falou. Rafael de novo, Dionísio. Opa, vamos lá. Bom, uma coisa antes aí, em relação ao VPS, uma coisa que eu fiz aqui, que eu recomendo quem quiser fazer também aí, é colocar o MetaTrader para iniciar juntamente com o Windows. Porque se a VPS Boa. reiniciar e você não perceber, quando ela reiniciar, os MetaTraders vão abrir novamente. Boa. Boa ideia. É isso aí, pessoal. Boa ideia. É. E aí eu queria perguntar o seguinte, em relação à questão de aporte aí, né? Vamos dizer, tá o robô operando lá e pegou uma tendência e tá um drawdown all-out lá para mim, 50%, por exemplo, e eu resolvo aportar. Quando eu aporto, o robô, na hora, ele já identifica o novo saldo, Sim. o novo drawdown e faz o cálculo todo, ou eu precisaria reiniciar o robô? Não, na hora ele já faz essa leitura, tá? Na mesma hora. Ele já vai reconhecer o saldo, ele vai trabalhar em cima daquele saldo. Isso. Na verdade é muito simples. Ele vai pegar o último lote operado e ele vai multiplicar baseado naquele ali. Então isso aí vai independer o saldo da conta. Não depende. Ele vai continuar o ciclo ali usando o lote anterior, multiplicando até sair. Quando iniciar um novo ciclo, daí sim ele vai começar a calcular o lote de acordo com um novo capital. Ah, sim. Mas aí, em cima daquela configuração que tem de margem ali, né? Que você mostrou, Sim. está em 10.000%. Então, quando eu faço o aporte novo, aquela margem vai aumentar e o robô vai identificar que tem mais margem para ele operar, né? Isso. Aí, se a margem passar ali daqueles 10.000%, aí os outros setups vai conseguir operar normal. Entendeu? Então, se você fez subir a margem, aí vai liberar novas operações. Entendeu? Show de bola, entendi. Obrigado. Valeu. Agora, Carlos Araújo, você. Acho que era o Carlos mesmo que eu cliquei. Carlos. Tá mutado, viu, Carlos? Carlitos. Posso passar pro Carlitos. Fernando, né? Passa pro Fernando. Pronto, vai, Fernando, é você. Agora voltou o Abriu aí, Carlos. abriu. Boa noite, Sanduque. Boa Boa noite, noite. Gutierrez. Boa Boa noite. noite. A minha dúvida é o seguinte: a versão anterior do Scalper VIP tem o autolote de $150 cents, lote 1, 300, lote 002, e assim sucessivamente. No caso, nessa atualização, ficou do mesmo jeito ou mudou alguma coisa? Isso aí permaneceu, tá? A questão do autolote, desse gerenciamento de autolote permaneceu. A moderada 15 mil dólares, né? Ou 15 mil cents, e a conservadora 30 mil. Isso aí não mudou. Tá? Isso aí não foi necessário mexer nisso não, por enquanto. Entendi. Tá ok. Só era essa dúvida mesmo. Obrigado. Beleza. Valeu. Fernando. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Se estiver me ouvindo, pode passar para outro, porque ficou mudo aqui para mim. Eu não estou ouvindo vocês. Estamos ouvindo. O microfone, mas eu não estou ouvindo.
Estamos ouvindo. Agora você mutou o microfone. Padrão. O microfone dele está mutado. VPS. Então, eu não recomendo, porque você tem que tem que instalar uma instância lá para conseguir instalar o MetaTrader. Eu acho muito trabalhoso na verdade, assim, pode, po- pode dar bug. Então, assim, a gente não recomenda. Eu tenho todos isso. Está escrito na descrição do parâmetro, ó, stop loss global. Aí tem entre parênteses, 100 igual a false. Ou seja, 100 é igual a não usar. 100 quer dizer 100% do capital. Você está operando 100%. É 100%. Se você quiser reduzir, você tira lá. Eu quero estopar com 50%. Você tira 100 e bota 50. Entendeu? Deixa eu logo passar as perguntas em texto aqui que mandaram para mim. Uma do Jefferson Henrique, lá no Telegram. Ele diz a primeira pergunta: as ordens abertas, caso haja algum bug do MetaTrader ou VPS, ela irá dar continuidade após estabelecer o devido bug? Eu acho que é aquela coisa de se fechar o MetaTrader e abrir de novo, né? Não, ele faz a leitura normal. Tipo, caso o bug no MetaTrader ou VPS, ela vai dar continuidade, deve ser das ordens, né? Inclusive, deixa eu até falar aqui uma coisa. Vou abrir aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Não tem não. Antes, a gente usava umas variáveis globais para todos os sets, tá? Que são essas variáveis globais onde se armazena as informações do robô para caso o MetaTrader feche, quando abrir ele retoma essas informações. O que a gente fez? A gente colocou variáveis globais independentes. Então, se você for lá no MetaTrader, em ferramentas, lá no seu Scalper VIP, lá no VPS, você vai em ferramentas variáveis globais, você vai abrir essa janelinha aqui, ó. Vai aparecer aqui um tantão de variáveis globais, com o nome do set, o nome do par e o número mágico. Ou seja, para cada set vai ter uma variável global independente para se armazenar informações. Então, está totalmente independente. Isso aí a gente implementou para evitar ao máximo qualquer tipo de bug. Tá? E aí o MetaTrader reiniciando, se por acaso as variáveis globais, se elas forem apagadas por algum problema, o robô automaticamente ele recria essas variáveis globais. Então, isso aí é uma questão que já está resolvida no nosso Scalper VIP. Pronto. Segunda pergunta: o trend funciona para Procent? Já foi respondido, né? Funciona. Agora já funciona sim. A terceira: margem de risco. Caso o drawdown estiver alto, terá risco de pares que não abrirão nenhuma ordem, abrirem ordens e alimentando o drawdown ainda mais. Também foi respondido que é aquilo do nível de margem. O nível de margem mil. Tem duas defesas, né? O nível de margem 10.000%, e a gente tem agora a leitura dos números mágicos de setups do mesmo par. No caso, que é o euro-dólar, na verdade, o euro-dólar é um dos pares que mais consome essa margem. Então, ele vai fazer essa leitura de números mágicos e vai operar sempre
em uma direção oposta ao que mais tem lote, para tentar equilibrar isso aí. Perfeito. E a quarta pergunta que está aqui, no caso, Josiel Pereira perguntou: no caso, com as novas medidas de segurança implementadas, diminuiu a rentabilidade dos robôs ou pela retirada de 2 pares no moderado? Foi essa a pergunta que foi feita. Não, não diminuiu, tá? Porque no moderado foi retirado 2 pares, se eu não me engano, Audi NZD, NZD CAD, se eu não me engano. Foram retirados porque no moderado eles representam muito pouco. Por que a gente retirou? Porque 2 setups do euro-dólar, que é o retorno à média M1 e M15, eles aumentaram em 60% o fluxo de operações. Com isso, aumentou aí, cara, mais que o dobro do retorno financeiro desses setups. Por isso que a gente diminuiu a quantidade de pares, porque 2 pares está conseguindo trabalhar por 4. 2 setups está conseguindo trabalhar por 4. Então a gente diminui esse fluxo aí de operações e deixa para usar eles mais no conservador. Então o portfólio ele é montado pensando dessa forma. A gente tenta chegar num alvo, num alvo financeiro, né? E quando a gente tem setups que tem um fluxo maior, a gente trabalha com eles para manter ali a média, que são setups mais assertivos, são setups que tem um nível de erro menor e tudo mais. São setups que passou por processo de validação que apresentaram os melhores resultados. Então, a gente dá mais oportunidade para esses setups que operam melhor e mais do que para outros setups que operam pouco e não são tão eficientes. Então, é basicamente isso que a gente fez. Perfeito. Agora, Alex, na linha 1. Opa, Boa vamos lá. noite. Boa noite. Guti, mandou bem na explicação aí. Sempre a gente tem algumas dúvidas, porque a maioria acho que é leigo no assunto. Sobre o lote e também a quantidade de abertura, né, de ordens, isso vai mudar alguma coisa? Porque o Sanduque falou no começo da apresentação que teve pessoas falando que um lote estava mais alto, outro mais baixo. Então, assim, com relação a lote, quantidade de abertura de Você fala nessa versão nova? Na versão nova. Cara, já tem gente reclamando do lote, Sanduque. Não estou reclamando do lote. Não, tô falando você não, que você falou que teve pessoas que falaram do lote. Não, o Sanduque começou falando assim que tinha algumas pessoas que tinham um lote mais alto ou mais baixo. Em outras versões, né? Não. Na live aqui. Eu acho que estava explicando outra coisa. O microfone tá mutado. É que ele tava falando no início da gravação que. Você vai ver isso no início da gravação que tem robôs que não abrem lote para poder sair e acaba ficando com ordens desde março. Teve um rapaz, eu não lembro qual foi o nome dele, da VIP, que falou para mim que tava num robô de um youtuber e ele printou para mim o MetaTrader dele e tinha ordem de março, velho. Março e já tava com um lote. É tipo assim. Beleza, o robô não abre o lote grande, mas aí fica 001, 002, começou em março, aí já vai chegar em agosto, já tá 1 e 15, e o swap lascando no pau lá, porque cobra todo dia swap, entendeu? Todo dia vai cobrar swap. Então aí às vezes, aí tá o robô preso, o cara provavelmente ele não tá lucrando, porque tá março, abril, maio, junho e julho, 4 meses sem ganhar dinheiro, porque ele tá com drawdown e não consegue fechar. E é o que o Guti falou. É difícil você conseguir. As pessoas têm que entender assim, que é difícil você ter um robô que tenha liquidez, que lhe libere dinheiro, que feche lucro todos os dias e que tenha um menor drawdown. Essa é a grande batalha que a gente passa no mercado. O menor drawdown, que faça lucro todo dia. Porque mas eu tenho um robô que eu conheço que não passa de 20%.
Mas vai chegar uma hora que vai ficar que nesse cara, 1 mês, 2, 3, 4 meses sem lucrar nem 1%. Uhum. Entendeu? Eu Vou tenho, responder sua pergunta. por exemplo, eu tenho o Scalper VIP 22, que fez o antigo, né? Antes do 23. Esse mês ele fez um lucro grande. Mas ele é um robô que faz 1%, 1,2%. Aí esse mês ele fez 17 quase. Entendeu? Mas no ano todo ele fez 18. Tá. Então assim, desde janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Então 7 meses, quer dizer, a gente vai fechar julho ainda, fez 17%. Então beleza. Aí é aquela, né? É aquela amostragem que vem, o robô faz o lucro, não sei o que, com drawdown pequeno, mas quando você pede o relatório, me dê o relatório, deixa eu ver seu relatório aí, desse robô pra ver. Aí o cara, não tem, queimou, o cachorro comeu. É igual aquelas desculpas de trabalho de escola, né? Meu cachorro comeu. Tá. Não, vou responder sua pergunta agora, né? Questão dos lotes, não. Os lotes, cara, vai ter uma leve diminuída, tá? É para diminuir. A gente deu é igual o Sandro falou, a gente não vai diminuir tanto, porque se diminuir muito, o nosso preço médio fica muito largo, abre muito e a gente vai ficar pendurado meses para sair de um ciclo de operações. Então, a gente fez o máximo que a gente podia, a gente tinha ali setups que trabalhavam até 1,75, a gente diminuiu para o máximo 1,65, né, de multiplicação. Isso dá uma diferença muito grande, sobretudo quando atinge ali um nível de drawdown um pouco maior. A quantidade de operações aumentou, tá? Então a gente vai ter um fluxo de operações maiores. Lógico que isso vai sofrer uma influência do nosso sistema de controle, de sobrepesos, tá? Mas em números aqui, ó, a gente tinha uma média de 120 mil operações nos 20 anos de backtest. Agora a gente está batendo aqui 182 mil operações, ou seja, aumentou aí 62 mil operações. Então é uma diferença muito grande. Então aumentou-se o fluxo de operações, principalmente no euro-dólar, e diminuiu um pouco a questão dos lotes. Então, mas esse aumento de operações aqui, ó, não dá para a gente levar 100% em conta, porque a gente tem o controle lá de sobrepesos, ou seja, quando o euro-dólar tiver com mais lotes de compra, ele não vai permitir a abertura de novas compras, só venda. E por quê? Por que aqui não aparecem esses números? Porque no backtest não tem como a gente testar isso. Por quê? Quando você começa um backtest, ele começa sem nenhuma operação aberta. Então ele não consegue fazer leitura de nada ali. Ele só vai trabalhar normal lá. Só em tempo real que a gente vai ver essa diferença. No mercado real a gente vai conseguir ver essa diferença. Aí vai ter dia que a maioria vai falar assim, o meu euro-dólar está operando pouco hoje. Por quê? Porque você já está operando comprado e o setup de outro setup tentou comprar, mas não permitiu porque já tem compra. Então é basicamente isso que vai acontecer agora. Exatamente isso, Guti. E aí, na abertura de um novo ciclo, estando zerado, sem drawdown nenhum, tende a fechar mais rápido e dar menos valor? Em vez de dar $5, vai dar 3? Não. Os alvos são os mesmos, isso aí não muda, tá? Tamanho de alvo, o que é para ser 5 vai ser 5. A gente não mexeu nisso, a gente não mexeu no alfa da estratégia, que são os alvos ali, isso aí se manteve, tá? Então, quando tiver lucro, vai ser o lucro que a gente vem experimentando aí já ao longo dos meses. Tá certo, tá respondido. Muito obrigado. Beleza. Valeu, Alex. Bruno, acho de novo. Portal. Opa, só ficou uma dúvida aqui em relação ao MetaTrader, né? Se nessa nova atualização a gente pode atualizar o MetaTrader tranquilamente dia de semana, pode fechar e abrir ele, tem algum problema, as ordens vão continuar normalmente, não tem mais aquilo de ter problema com ordem? Não, pode atualizar normal. Inclusive, eu recomendo sempre atualizar. Tá sempre. Pronto, com operação aberta ou não, pode atualizar normalmente, né? Independente de tudo, pode estar atualizando. Pode fechar e abrir também o MetaTrader, né? Pode. Pronto, fechou. Valeu. Só isso mesmo. Deixa eu só ver aqui o texto aqui. O Dácio. Deixa eu ver se é o Dácio. Rafael se despediu. Deu boa noite.
Sei que não é recomendado, mas essa última atualização do ScalPV, se eu quiser colocar um set conservador com menos de $300, ele vai rodar na ProSense? Acho que é por causa da Vai, trava, né? ele vai rodar. Ele vai rodar. Só que os cálculos dele, ele vai estar trabalhando como se tivesse 30. Então, isso pode dar problema. Porque no algoritmo, ele está entendendo que você tem 30. Então, ele não vai medir esforços para quando tiver drawdown, ele vai meter drawdown. Ele não vai medir esforços para quando tiver que usar margem, ele vai usar margem. Como se tiver. Ele entende que tem 30, mas não tem. Então, aí os alvos diários, alvos mensais, esses cálculos todos eles vão ser baseados no 30. Então, assim, eu não recomendo você fazer isso. Se tem menos que 30K, usa moderada. Perfeito. Entendeu? Eu vou falar um negócio antes que eu esqueça. Você tava falando aí de estratégias. Eu tava participando de uma live, acho que eu falei pra alguém na VIP também sobre isso. De um trader já opera no ouro. Cara já antigo, já tem uns 8 anos operando o ouro, né? E aí fizeram uma pergunta, né? Era uma live privada, eu tava participando. E aí fizeram uma pergunta pra ele, qual era assim, praticamente qual era a cereja do bolo dele. E aí ele disse, cara, uma coisa que ele falou, olha que interessante. Eu tenho uma estratégia. E toda hora, não sei se tem um período tipo de 6 em 6 meses, ele revê essa estratégia, ele faz o que? A validação. E ele disse que usava o MetaTrader 5, fazia validação nele, que no final das contas é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Só que ele opera manual, ele faz o head dele e tal, tudo lá nele é na mão, entendeu? Mas aí eu fiquei assim, pensando, pô, o cara já tá multimilionário já, multimilionário. E ele mostrou as contas dele lá bem pesadas, assim. Ele opera pra ele, pra cliente, não sei o quê. E aí eu percebi, pô, é exatamente o que a gente faz, cara. O cara pega, ele faz. O que o Gucci fez agora? Pegou todos os sets e fez uma revalidação de tudo para melhorar o operacional do robô. Que é exatamente o que esses caras grandes fazem. O que esses caras grandes aí fazem, que estão no mercado, que estão milionários e fazendo dinheiro todos os dias, eles fazem o que a gente está fazendo aqui. É exatamente isso. Ah, vou melhorar, pô, tá um drawdown subiu, vamos ver se a gente consegue melhorar o lucro. Tira um par, bota outro, faz a validação. Entendeu? Inclusive a gente tem que falar do SDCAD, né, que voltou na conservadora. Muita gente fica com medo, né? Ah, voltou o SDCAD Tem e tudo pessoa que mais. fica, que meda. Então, mas foi um dos melhores resultados que a gente teve de otimização e validação. É verdade, quando a gente tirou o SDCAD, caiu Ele é um par. Caiu bastante o lucro do moderado, viu? Ele é um par que ele representa bastante lucro, tá? É por isso que a gente tentou trabalhar ele de volta. Então, o SDCHF, por enquanto, a gente não vai trabalhar com ele, né? Futuramente, quem sabe, a gente tenta implementar alguma coisa, mas o SDCAD apresentou um resultado muito grande, muito satisfatório, e a gente vai manter ele agora com um novo setup, uma nova configuração, mas aí fica a critério. Se a pessoa tem aquela superstição, né? Ai, eu não gosto desse par, não tem problema, né? Mantém de fora, faça aquilo que vai te deixar tranquilo. Confortável, né? É isso. Vamos lá, Ademir, é o Moisés. Pode falar, Moisés. Sanduque, você vai usar nos seus robôs aí, seu particular, o stop loss? No conservador, provavelmente eu vou botar sim. Vou fazer o que o Gucci tá fazendo lá dos 40%. Vou colocar. Deixa eu dizer, aquela. Mas ó, deixa eu só falar uma coisa. Isso é uma decisão muito particular, cara. Sim, sim. Assim, vou usar porque o Sanduque tá usando. Não faça isso. Você tem que ver se você vai ficar confortável em relação a isso. Eu vou fazer porque eu prefiro. É o que o Gucci falou, né? Tem minha avó, né? Falava pra minha mãe, né? Porque eu não conheci minha avó porque ela já tinha falecido.
Mas minha mãe dizia que minha avó falava uma frase que vocês devem conhecer, que é assim: vão-se os anéis e fica-se os dedos. Eu prefiro que vá um anel do que minha mão inteira, velho. Entendeu? Eu prefiro perder um anel do que perder os dedos da mão, né? Então vai os anéis e fica os dedos. Eu prefiro perder chegar, como o Guti disse. Se você prestou atenção, olha só o que ele disse. Não é normal passar de 30%. Então, se ele chegou, um conservador chegar a 35%, já tá fora do normal, porque ele é para trabalhar na casa abaixo dos 30, não é isso, Guti, que você falou? É que tá mutado você. Mas, ou seja, se chegou a 40, cara, provavelmente é alguma coisa que tá fora do que foi planejado por robô. Então, às vezes é melhor, mas é uma decisão muito particular de cada um, entendeu? Porque a minha pretensão é não usar e fazer os aportes de 20% da minha conta de 30%. Por isso aquela primeira pergunta. Pronto, Se eu aí é com aportar que eu você, tiver 20%. entendeu? Sei. Só uma dúvida. Eu deixei o dinheiro lá na minha wallet, lá na minha carteira Sim, da sim. RoboForex. Aí ontem eu estava pensando, nessa carteira da RoboForex não há rendimento. O dinheiro está lá guardado, mas não tem rentabilidade. Não é isso? Fica parado lá, não rende. Não, inclusive o Guti, Então, não foi, Guti? Você tá me falando que existe um programa de rendimento, não foi? Você me Na contou RoboForex, na própria RoboForex. A RoboForex é tão ruim, que- a corretora é tão ruim que se o dinheiro estiver parado lá, você não ganha dinheiro. É um negócio. Até 10% ao ano. sei. É um funcionaria- programa, é o programa dos 10%. Depois procure seu gerente de conta e pergunte a ele se você tá habilitado lá. Que é um programa 10% que eles. O dinheiro que tiver lá, eles pagam. Ou é 10 ou é até 10, alguma coisa assim, mas. Até 10. É até 10, até Até 10%. Então você dá uma olhada lá com ele e vê se você tá habilitado, mas aí é com o gerente da conta, Não, beleza. viu? Beleza. Valeu, É isso aí. Moisés. Falou. O Michael Guedes, olha, finalmente aí, ó. A palavra é com o Fala aí, Michael Guedes pessoal, agora. boa noite. Boa Beleza? noite. Sobre o rendimento de até 10%, o aporte não pode estar na conta, na wallet. Tem que estar em uma conta de negociação e ele é atrelado à movimentação em lotes. Até ele vai de 2,5%, 5% e o máximo é 10%. Para você bater os 10%, você precisa movimentar acima de 1.000 lotes, se não me falha a memória. Por ano. Por ano, mas ele é pago de forma mensal, entendeu? Então, a minha movimentação em lotes está dando aproximadamente 2,5% de lucratividade anual, que é pago mensalmente. Tá ótimo. Entendeu? Mas esse valor tá ótimo, tá excelente, né? Tipo, eu tenho amigos que tá batendo 5% de rentabilidade já. Lembrando que a renda fixa dos Estados Unidos é 5% ao ano, entendeu? Então, a RoboForex está dando a rentabilidade dos Estados Unidos, né, para a gente, do americano, mas atrelado à movimentação em lotes, entenderam? Se deixar na wallet, não tem rentabilidade, não. Perfeito. Valeu, Marcão. Boa. Excelente. Eu acho que vai cair aí. Alguém mais quer fazer pergunta? Aproveite porque vai cair o Meet. Tá no link aí, viu, Sandu? Coloquei aí no chat já, dos 10%, o link da RoboForex. Ah, pronto. Eu vou botar lá no grupo VIP esse link. E aí, quem quiser. Meu pessoal, vai cair aí. Alguém quer fazer mais alguma pergunta aí? Quem não perguntou, aproveite para perguntar. Tem o Antônio Hernandes. Só confirmando a explanação do Guti sobre o stop loss global. Verifiquei os sets aqui e todos estão 100%. Então posso ficar tranquilo que todos os sets não estão ativados à saída de emergência. É isso. E quando tá 100%, é porque é 100% do seu capital que está sendo operado. Se você botar de drawdown, não é isso, Guti? Exatamente. Se chegar a 100% de drawdown, é stop out. Na verdade, a corretora ela te joga para fora antes. Acho que é 95%, alguma coisa assim. Deixa eu ver se alguém levantou a mão aqui.
Bom, vai cair a live, eu não vou voltar mais, tá? Porque eu acho que a maioria das dúvidas foram tiradas, acredito eu, né? Mas quem quiser ainda falar aí, aproveitar esses últimos minutos aí. Aí, ó. Eu vou deixar o Guilherme, viu, Ademir? Porque acho que ele não perguntou. Beleza. Fale rápido aí, Guilherme. Boa noite, pessoal. Eu tenho uma dúvida aqui, porque não foi falado, eu sei que a gente está falando mais do Scalper VIP mesmo, mas o Come Come Saints vai ter uma modificação mesmo? A gente vai fazer uma outra live, de repente, para falar dele? Uma dúvida Na verdade, o Come Come, ele vai passar pelas mesmas mudanças que o Scalper VIP, tá? Mas ele vai manter o setup agressivo. Tá? Entendi. Então a gente vai tentar melhorar algumas coisas nele lá. Dá uma ajuda aqui. Eu uso o Come Come também na conta Pro. Vocês aconselham transferir tudo para o ProSense? Eu tenho um ProSense, eu tenho uma Pro também do Come Come. Olha, você tem que pensar o seguinte: a conta ProSense, ela consegue fracionar melhor os seus lotes. Certo. Entendeu? A conta Pro não. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem clássico. Um lote 0.01, sim, o robô vai tentar multiplicar ele por 1.6. Mas aí não existe 0.016. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai multiplicar para 0.2. Certo? Na conta Sense, você tem, por exemplo, 0.10, o robô vai multiplicar por 1.6, ele vai jogar para 0.16 e não para 0.20. Então, a conta Sense, ela é um pouco melhor nesse sentido de preservar o risco. Porque é mais fracionado o lote, né? Fracionado. Então eu vou transferir tudo para ProSense Então, mesmo. se você pensa lucro, porque é duas questões. Lucro é o mesmo, né? Não, assim, ó. O lucro, em tese, é o mesmo. Porém, na conta Pro, tende a dar mais. Por quê? Por causa disso. Um lote 0.02 na conta Pro vai dar mais dinheiro do que o 0.16 na Sense. Entendi. Entendeu? Mas isso vai dar uma diferença muito brusca? Não. Os dois vão manter a mesma média. Mas se, por exemplo, acontecer uma notícia a favor do movimento, você tiver uma notícia ali, você tá pendurado com algumas ordens, tá? Por exemplo, algumas ordens de venda, bastante ordens de venda, e vem uma notícia para baixo, forte, o seu lucro na conta Pro vai ser maior, isso é inevitável. Entendeu? Então, em termos de lucro, os dois vão ser altamente rentáveis. Porém, a conta Pro tende a dar mais lucro por conta dessa questão, que ela fica um pouquinho mais agressiva. Não, tudo bem. É porque quando deu aquele down grande aí que a gente teve, eu acho que foi umas 3 semanas atrás, eu senti bastante nela. Né? O drawdown foi no GBP, não é isso? No GBP USD, eu acho. Foi no GBP, Sanduque. Ó, vai acabar a chamada, não vou abrir mais link. Quem é que estava querendo falar? Já resolveu, Guilherme, a sua dúvida? Sim, não, ótimo. Eu fiz a do Come Come aí. Se a gente pudesse fazer uma outra live aí sobre Come Come quando tiver, seria interessante também. Acho legal. A gente pode marcar mais lives aí para vocês, né? Muito legal. Tem previsão da atualização, Sanduque, do Come Come? No caso, vai ficar... É isso aí, pessoal. Caiu. Mas obrigado a todos vocês aí pela live. E vamos aí para a próxima live aí. Vamos ver se a gente faz mais lives aí com vocês, beleza? Forte abraço para todos.